Bonjour, je suis le pirate Barbahal e você está no meu canal. E no vídeo de hoje eu quero dar uma dica para os pregadores e para os professores de escola sabatina, que vai ajudar vocês a melhorarem como professores. E que dica vai ser essa? Bom, como sempre, peço que se inscreva no canal, assine as notificações. Página inicial tem um curso de teologia livre, pagamento único. E caso você queira dar uma força pra gente aqui, continuar na pirataria e tal, uma doaçãozinha básica, Pix na descrição. Caso queira conversar comigo, telefone no meu Instagram, Adolfo Clair. E bora pra mais este vídeo. Qual que é o erro que alguns pregadores e professores da lição de escola, algumas pessoas tomam quando elas estão como professores da escola sabatina ou pregando? Elas falam e não concluem um argumento, ou elas falam rápido demais, ou elas divagam demais, né? Normalmente o pregador experiente, se você observar, ele constrói a linha de raciocínio e você vai acompanhando ele. Como é que o cara consegue fazer isso? Bom, através de muito estudo. Então, quando você estuda bastante, você consegue ter isso. Experiência, né? Porque a pessoa, ela de tanto fazer isso com o passar do tempo, para ela se torna natural, é igual andar de bicicleta. E como é que você faz isso? Como é que você chega nesse ponto? Você vai pregar um monte de sermão ruim até começar a acertar? Não dá, né? Às vezes a gente não consegue fazer isso. Então, qual que é uma dica que eu tenho aqui pra vocês? Que assim, vai ajudar muito. E tem me ajudado. Porque eu mesmo, eu tô longe da lição da escola sabatina há uns 4 anos. Né? Desde que começou a pandemia, eu tô longe de lição de escola sabatina, de pregação e tal. E aí agora eu tô sendo chamado na igreja que eu frequento para ser professor. Até postei algumas aulas, uma videoaula que eu gravei, né? Postei aqui para vocês da lição, né? Então, o que eu tenho usado? Bom, eu tenho usado um troço chamado gravador de voz. O que é um gravador de voz? Eu pego ele, pego o microfonezinho, faço o quê? Penduro no meu pescoço, coloco no bolso da frente e gravo. Me gravo falando, né? Microfonezinho aqui do lado e gravo. E no que isso tem me ajudado? Por exemplo, a primeira vez que eu voltei a passar a lição, eu falei muito e muito rápido. A primeira vez e a segunda vez eu não consegui gravar, eu gravei na terceira vez. Quando eu gravei a terceira vez e eu fui me ouvir, eu percebi um erro claro. Eu percebi um erro claro no que eu estava falando, no jeito que eu estava passando a lição. Eu estava falando sem dar tempo para os alunos ou as pessoas que me ouviam contribuir. Como é que eu descobri isso? Me ouvindo. Eu me ouvi e eu falei, velho, eu errei nisso. Opa, eu me ouvi na lição passada e falei, cara, eu falei nisso e nisso. Eu me ouvi. Eu parei e me ouvi. Então, o que você precisa fazer para melhorar às vezes a sua lição da escola sabatina? Se ouvir. Se ouvir passando a lição. E se você conseguir se ouvir sem achar um defeito, aí você está passando bem. Super bem. Não, por exemplo, essa última lição que eu passei já foi mais legal, porque eu consegui fazer com que a galera falasse, mas eu errei na divagação, eu divaguei muito nos pensamentos. Eu comecei seguindo por uma linha e não consegui concluir alguns pensamentos, mas o principal eu consegui, foi deixar eles falarem. O que é da hora na lição da escola sabatina é a contribuição. E como a sala que eu tô é uma galera gente boa, uma galera que também estuda, então fica mais fácil isso. Mas eu já consegui fazer esse feito, que nas outras lições eu não tinha conseguido tanto. Que na aula que eu mandei pra vocês, no vídeo que eu mandei pra vocês aqui, tem 47 minutos, não ficou, não consegui fazer.
porque só eu fiquei falando. Até um amigo mandei pra ele, ele falou: Adolfo, você só falou, cara, né? Então, como é que a gente faz isso, né? Ele até o Célio mesmo chegou, Adolfo, a introdução sua eu não gostei, cara. Você já chegou dando carteirada, que não sei o que. Aí eu expliquei pra ele o contexto, ele falou: não, beleza, eu entendi, né? Mas se eu não, como eu não sabia, pra mim ficou essa impressão. E já fica a dica, né? Então já fica um toque de alguém de fora pra próxima vez eu evitar ou pensar duas vezes em usar essa ferramenta. A ferramenta de me apresentar. Como assim a ferramenta de me apresentar? Apresentar minha graduação, no que eu trabalho, o que eu gosto de estudar, o que eu não gosto, né? Eu acho que isso é muito válido quando você chega num público que não te conhece direito, né? É como era o caso da sala. Mas às vezes também dá a impressão que você está dando carteirada. E aí existe essa problemática em si, né? Aí a pessoa precisa medir mesmo bem as palavras dela. E como é que a gente sabe isso? Se ouvindo. Sermão, eu quero saber se eu preguei bem. Às vezes os irmãos vão falar que você pregou bem, que você passou bem a lição, mas às vezes a pessoa fica com medo de ferir seus sentimentos. Ou de tipo assim, se eu falar que ele passou mal a lição, a pessoa vai falar para eu passar e vai abandonar a sala. Acontece muito isso. Então a maneira que você pode encontrar de evitar esses problemas é ter pessoas de confiança que chegam o rei em você se precisar. Como é o meu caso, eu peço para alguns amigos para analisarem. Falo, mano, analisa como é que eu passei. O cara vai chegar para mim e vai falar exatamente, não aquilo que eu quero ouvir, mas a análise dele sobre o que ele ouviu de mim. E isso é importante. Então, ter amigos que te ouçam, mas você se ouvir. Se ouve. E aí você vai perceber que até num sermão, por exemplo, você está construindo uma linha de raciocínio e você se perde. Opa, quando eu for pregar o sermão, eu tenho que trabalhar melhor esse ponto aqui. Eu deixei uma ponta solta. Então, gravadores de voz é muito importante. Esse, no caso aqui, ele é a pilha palito. Ele funciona a pilha palito. Ele é baratíssimo, ele tem 8 GB. Mas os áudios não passam de 35 minutos. De 35 megabytes. Então, muito bom. Eu gostei, cara, porque esse aqui é barato. Esse aqui eu ganhei, né? Mas esses gravadores aqui são baratos. Você compra na Shopee ou no Mercado Livre, baratíssimo, né? 60, 70 reais você encontra eles. E é uma ferramenta que eu acho que vale a pena você ter para melhorar o seu sermão e para melhorar a sua lição da escola sabatina. É a dica que eu dou. Por quê? Você precisa se ouvir. Você precisa olhar onde que você está errando. Outras pessoas de fora podem fazer isso? Podem. Só que aí a questão é, será que você tem o ego forte o suficiente para suportar o que a pessoa vai dizer? Será que a pessoa ela vai dizer sinceridade? Essa é a pergunta. Então, se você não tem esse nível de confiança nas pessoas ou em si mesmo, para ouvir a verdade, então se ouça e se julgue, né? E não vai se ouvir pensando assim, eu vou ouvir como que minha voz é boa, como que não sei o que. Por exemplo, uma coisa que me ajuda bastante é os próprios vídeos aqui. Como eu já estou acostumado muito a falar em vídeo e tal, fazer live, trocar ideia com o pessoal, me ajuda bastante na lição da escola sabatina. Só que são duas dinâmicas diferentes. Por exemplo, aqui, o tempo que eu estou tomando de vocês, falando e trocando ideia, não tem problema. Você está aqui, você está assistindo porque gosta. Se você não gostar, você sai. Então aqui é uma dinâmica. Na lição da escola sabatina, o cara sair da sua sala e sentar em outra, é muito raro acontecer isso. É raro, não. Daqui você sai, normal. Então a dinâmica é diferente. A maneira como você tem que abordar a pessoa é diferente. Assim como é diferente passar uma aula. Chegar e passar uma aula numa sala de aula de ensino médio, ensino fundamental. É diferente, porque a pessoa ela tá obrigada a te ouvir ali. Entendeu? Então, como é que a gente faz para melhorar isso? Como é que a gente faz para julgar isso? Gravando. Você se gravando, não para postar na internet, que nem a última aula que eu fiz sábado passado, eu não postei na internet. Por que eu não postei na internet? O gravador, como ele só está gravando a minha voz, a voz das pessoas não saiu alto. Então, primeiro que eu não quero gravar as outras pessoas. Por que eu não quero gravar? Eu não pedi autorização para elas para poder postar o conteúdo. E segundo, a funcionalidade é essa. A minha intenção é essa. Eu gravar eu mesmo, para eu ouvir como é a minha postura na sala da lição da escola sabatina.
E isso faz com que o que eu faça o quê? Que eu melhore, né? Que eu melhore como professor. Que se você é um pregador, se o sermão não é gravado, grava você mesmo, pá, liga, põe no bolso, mete bronca, entendeu? Então essa é uma das dicas que eu dou. Entra até para aquele que é iniciante. Eu tô trocando uma ideia com um rapaz chamado Davi, serve até para ele, por exemplo, né? Dele mesmo se gravar, eu vou gravar um sermão tal, e ele pegar, construir o sermão e começar a falar como que ele vai falar mais ou menos, construir um argumento, pausar, colocar o áudio no computador e ouvir. Opa, errei nisso. Opa, errei naquilo. Opa, demorei demais nisso. Opa, demorei tempo demais nesse ponto. E aí você vai se gravando até chegar no dia do sermão e fazer, né? Então, acho que é uma dica que poucas pessoas falam, né? Não sei se todo mundo já falou isso. Eu nunca vi ninguém falando sobre o tema, mas eu acho que é legal. Se gostou desse vídeo, né? Deixa seu like, seu comentário, né? Se puder fazer uma doação pra gente aí, agradeço. Tamo junto, campo de batalha. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.